Mais um vídeo de contratação? Nem parece um canal sobre o Santos, mas é, porque esse é o Eu Vim de Santos, eu sou Felipe Noronha e nós vamos falar hoje sobre Yohan Julio, meia atacante de 24 anos, que o Santos foi buscar na LDU, rival do Barcelona, ex-clube do Bustos, lá no Equador, empréstimo até o final do ano. Na verdade, estou falando empréstimo de um ano, eu só não tenho certeza se eles estão falando um ano porque é até o final do ano ou se de fato é até março do ano que vem, não temos essa confirmação, logo menos teremos, mas isso é o de menos. O Santos contratou um meia atacante, Yohan Julio, mas tem muito J no nome, é J-O-J-H-A-N. Numa narração equatoriana que eu fui assistir, no mesmo lance o narrador fala duas vezes de maneiras diferentes o nome do Julio. Fala Johan e fala Yohan. Julio, eu sei que é Julio, então focaremos nisso. Julio, meio atacante de 1,68 m, baixinho, mas será que é o novo Soteldo? Não sei. De 24 anos, chega ao Santos nesta semana. Empréstimo de um ano ou até o final do ano, a gente vai descobrir quando o Santos fizer de fato o anúncio, mas com opção de compra e com salários integralmente pagos pelo Santos, segundo o André Hernan, lá do Sport TV, uma fonte confiabilíssima. Além de pagar os salários por inteiro neste período de empréstimo, o Santos também pagou já a LDU. É um empréstimo pago pelo Santos, 200 mil dólares, segundo o Hernan, dá mais ou menos na cotação R$1 milhão. Vamos arredondar para R$1 milhão. O Santos resolveu abrir o bolso para contratar um jogador que, na minha visão, e vamos começar a análise aqui, é um coringa nesse elenco. Por que eu digo isso? Ele é meia atacante. Em toda a análise que eu fiz, tudo que eu consegui achar na imprensa equatoriana, estudos de quem estuda, né, basicamente futebol sul-americano, ele rendeu muito mais como um meia, mas não aquele meia super armador, mas um meia como a posição Goulart hoje, que ataca o espaço, que chega dentro da área, do que como ponta. Ele foi revelado pela própria LDU em 2018 e até 2020, começo de 2021, ele jogava só centralizado. Na última temporada, ele tem sido bastante escalado como ponta e seus números caíram muito. Se você buscar os gols, todos os gols basicamente são em jogadas em que ele entrou na área centralizado, que ele buscou o jogo pelo meio. É muito difícil você ver gol dele como ponta. Não é driblador, nem nada disso. É um jogador que ataca o espaço vazio para finalizar e no meio abre a jogada para os pontas, sempre distribuindo a bola. Então, quando houve uma troca de técnico na LDU, saiu o Pablo Repeto no meio do ano passado, entrou o Pablo Marini, ele começou a jogar mais de ponta. Não consegui achar nenhuma análise na imprensa do Equador, se foi uma opção do técnico, se foi pedido do jogador, não consegui achar. Mas houve essa mudança. E ele caiu muito de produção, os números são muito piores. Chuto, e é achismo, que o Bustos sabe disso e que trouxe o Julio para ser um cara que joga em todas as posições. Então, hoje está precisando de um ponta. Bota o Julio lá. Olha, hoje o Goulart vai jogar mais avançado, precisa escalar um cara atrás dele, pode ser o Julio. Acho que é isso. Como aparentemente o Bustos não quer o Marcos Guilherme, pode servir como um substituto ao Marcos Guilherme. E por isso que eu digo o seguinte, não é um cara que chega para solucionar os problemas do Santos, é mais um coringa, é mais um cara que é uma promessa do futebol equatoriano. Eu achei várias análises falando isso lá do Equador, que ele é um cara que já tinha uma possibilidade de sair, já era especulado a sua saída do futebol equatoriano para um futebol melhor, pelo menos dentro da América do Sul, há algum tempo, mas não é um cara pronto, mesmo aos 24 anos. É um cara que funciona como promessa, então a gente vai ter que observar e ter paciência com ele. Plano B para não chegada do Emiliano Martínez, esse sim do Barcelona, o Bustos pediu, que é um cara que também faz essas posições. Ele jogava aberto no Barcelona, mas às vezes também centralizado, principalmente quando não tinha o Damian Dias. Então, me parece um padrão ali. O Santos quer alguém que jogue nesse setor, né? Vamos lá, tem um centroavante, mas atrás dele, os pontas e o cara centralizado, o Julio cobre esse espaço, na minha visão. É interessante também perceber que o Santos está com planos B, né? A gente tem visto essa situação do Angulo, que não sabe se rescinde com o Cruz Azul, se não, talvez você já esteja vendo esse vídeo mais tarde, já exista uma solução para essa questão, mas dizem, o Lucas Mussetti publicou no UOL, que tem um plano B já pronto para o ataque também, se o Angulo não rescindir lá.
Então, o Julio, plano B. É bom que o Santos expanda não só sua visão para um mercado mais amplo na América do Sul, mas também que busque vários nomes ao mesmo tempo. Ah, só vai contratar um? Precisa buscar vários? Precisa. Para se um der errado, já tem outro acerto, já tem um plano C, um D. É muito importante que o Santos faça isso e que não espere, nossa, deu errado esse aqui, o que a gente faz agora? Já tem que ter um nome, vários nomes na verdade, semi-acertados, digamos assim, e o Julio é um caso desse na troca pelo Emiliano Martínez, que não rolou de tirar do Barcelona. Então, gosto da expansão de ideia, da abertura de visão para o mercado, mas nesse caso é uma promessa. Não acredito que seja um cara que venha para resolver tudo que o Santos precisa. E tá tudo bem, o Santos precisa de profundidade no banco também. Acho que o Julio vem mais para ser banco. Claro, a gente vai descobrir daqui a algumas semanas, mas acho que ele vem mais para ser banco. E se o Santos deseja ir longe na Copa do Brasil, na Sul-Americana, e tem todo um brasileiro, e tudo acaba em outubro, porque em novembro tem Copa do Mundo e o calendário acaba, é preciso ter banco para que você não deixe todo o elenco titular morto de cansaço se o Santos conseguir de fato avançar. Então é muito importante você rechear o banco com contratações importantes, não contratações meia boca, é claro. Um jogador que joga em várias posições, sempre interessante, desde que faça com qualidade e desde que não vire lateral, como o Marcos Guilherme virou em determinado momento. Também não precisamos exagerar. Seus números como meia são superiores aos de como atacante, principalmente ponta, né? Segundo o Transfer Market, que tem uma seção ali bastante separadinha com esses números, como meia ele jogou 70 vezes na LDU, com 11 gols e 14 assistências, números bons. Como ponta esquerda, 47 jogos, 10 gols, 9 assistências. Também não são números ruins, mas enfim. E como ponta direita, aí sim, mais baixo, só 11 jogos, 1 gol, 1 assistência. Como eu falei, até 2020, ele jogava mais como meia, e os números, o grosso dos números, tá nessa época. Em 2021, quando ele muda de posição, de vez, os números caem bastante. Mas são números bastante interessantes. 21 gols num cara que joga mais de meia, 23 assistências num cara que joga mais de meia, são números bastante respeitáveis, são números que me agradam. Não é um exímio finalizador, vocês devem ter visto por aí, várias pessoas já espalharam que ele tem séria dificuldade na finalização, os números, a bola no gol mesmo não vai com tanta frequência assim, não chuta tão bem, mas os números são bastante dignos e para mim tem muito a ver com essa mudança de posição. Assim que trocou de posição, os números deram uma quedinha. Então assim, acho importante reforçar o elenco. Espero que seja reforço. Zaga, não vejo mais necessidade de contratação. Goleiro, muito menos. Lateral direito, ainda precisa. Lateral esquerdo seria interessante, desde que você venda o Felipe Jonathan. Volantes, não vai mais contratar. Acabou de contratar 2 na última semana. O que fica faltando? Para mim, meia. Para mim, meia. O Julio chega para compor essa posição. Você passa a ter o Goulart, que joga atrás do centroavante e prefere jogar assim, com alguém na frente dele. Você tem o Pirani, que o Bustos gosta muito. Todas as notícias não contam de que o Bustos gosta muito. 2 jogadores de características diferentes, mas que podem ser utilizados em táticas diferentes. E você tem o Julio, que lembra mais o Goulart. Isso para mim dá um sinal de que o Bustos é um cara que vai se adaptar, principalmente a adversários mais fortes, e vai mudar a escalação. Olha, hoje eu preciso do Goulart mais à frente, mas eu preciso de alguém mais veloz atrás dele. Pode ser o Julio. Hoje, eu acho que o Ângelo, ou o Lucas Barbosa, ou o Lucas Braga, se ficar, enfim, não tem essa condição de marcar com tanta qualidade e a gente vai jogar mais recuado. Acho que o Julio consegue jogar mais recuado, mais velocidade, mais força física aberto. Ele pode escalar lá na ponta. É um cara que pode dar possibilidades ao Bustos. A análise defensiva que eu vi do Julio ser feita por alguns caras que estudam futebol do Equador, diz que não é um cara que vai desarmar, não é marcador, mas que tem noção de posicionamento, mas que pode cobrir espaços quando necessário. Então, para mim, o resumo é esse. O Santos está pegando por empréstimo um cara que é um coringa, é um cara que vai ocupar posições dentro da necessidade do dia, mas que eu não vejo como titular. E tá tudo bem, você também precisa contratar jogadores para a reserva. É importante ter elenco. Não existe time ideal. O ideal é você ter 15, 16, 17 peças que possam ser titulares contra adversários específicos. Eu acho que o Julio compõe este conceito muito bem. Vamos esperar. Meu resumo é esse, é um jogador mais coringa.
e a gente torce para que dê certo. É uma aposta, um jogador de 24 anos que o Santos enxerga como uma aposta para o futuro. É o que eu falava do Castilho, que infelizmente não vem. Talvez o Santos consiga cumprir essa opção de compra e vendê-lo para um futebol europeu, por exemplo, por valores maiores. Chegou a hora de investir para recuperar, para lucrar no futuro. Comprar para vender por mais. Acho que é esse o caminho que o Santos segue com o Julio e a gente torce que dê certo também no campo, que é o mais importante, porque a crise ainda está aí. A gente espera que ele ajude a fazê-la passar. Muito obrigado, senhores. Beijo. Somos 90 mil aqui no canal. Que loucura. Jamais pensei que isso ia acontecer. Muito obrigado por me tornarem o canal com mais inscritos dentre todos que fazem individualmente comentários sobre o Santos. Beijo, muito obrigado. Amo vocês. Tchau.